Bom, vamos fechar então a terceira e última parte de soluções com a parte de teoria, a parte que mais tem teoria, a parte que mais tem chance de aparecer questões teóricas, com menos conta e mais conceito. Ah, aqui a gente vai fazer um link com a parte de forças intermoleculares, ponte de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente, tá? E vamos falar de propriedades coligativas. O assunto, na verdade, ele é um pouco extenso, então a gente vai dividir em blocos, né? A gente vai primeiro definir algumas coisas mais gerais, conceitos, depois a gente fala das propriedades coligativas em especial, e depois a gente trabalha com a parte de conta. Tem uma partezinha de conta, bem pequena, a gente vai tentar não dar muita importância para ela, porque é uma parte que cai bem pouco em vestibular, tá? Mas a parte de conceito ela tem que ser bem trabalhada. Bom, então, a palavra coligativo, né? Coligar significa se juntar, se agrupar. Coligação é um termo que se usa muito em partido, né? Os partidos se agrupam lá, eles fazem grupos de partidos que o pessoal chama de coligação. Então, propriedade coligativa, de alguma maneira, é uma propriedade que tem a ver com a capacidade das moléculas se coligarem. Ou seja, nós estaremos falando de forças intermoleculares, né? Essas propriedades elas são muito determinantes, principalmente em líquido. Você vai ouvir muito falar de líquido. A gente vai falar de ponto de ebulição, ponto de congelamento, ponto de volatilidade, pressão de vapor. Então tem um monte de expressões, mas vocês vão perceber que quando se fala de propriedade coligativa, a gente está falando de propriedade coligativa de soluções. E geralmente a gente trabalha com solução aquosa. Então, a grande discussão vai ser solução aquosa com sal, solução aquosa com ácido, de maior ou menor concentração, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. Aqui estão os nomes. Os nomes das propriedades coligativas ou dos efeitos coligativos. Todas essas coisas aqui, elas são coisas que a gente mede em laboratório. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Bom, o que são essas palavras, né? Primeiro você tem que pensar o seguinte: imaginem um solvente puro. Solvente puro. O solvente puro, gente, ele tem uma série de propriedades. Ele tem um ponto de ebulição, ele tem uma densidade, ele tem um ponto de congelamento, ele tem uma pressão de vapor, que a gente vai explicar o que é. Ele tem propriedades. A gente chama isso de propriedades específicas, não é? Cada um tem o seu. Aí eu vou lá e coloco um soluto. Adição de um soluto. Quando você adiciona o soluto, você passa a ter uma coisa chamada solução. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês acham que o ponto de ebulição da solução é igual ao do solvente puro? Sim ou não? Vou pegar o ponto de ebulição, tá, para discutir. Ponto de ebulição da solução. Será que vai ser igual ao do solvente? Não. Vai ser diferente. Por quê? Você misturou duas coisas. Você misturou. Deu para entender?
Isso é um efeito coligativo. Como assim, professor, coligativo? Você pôs o soluto ali, não pôs? O soluto promoveu um efeito coligativo. E esse efeito coligativo, ele vai afetar as propriedades. Que propriedades são essas? Pressão de vapor vai afetar. Então, a solução terá uma nova pressão de vapor. A solução terá um ponto de ebulição diferente do solvente. A solução vai ter um ponto de congelamento diferente. Então, para cada efeito de mudança, você vai ter um nome. Então, a solução ela vai ter propriedades diferentes. Porque você colocou um soluto ali. A densidade também vai mudar, né? E, deixa eu ver. Estão perguntando aqui. É que então, estão perguntando se isso tem a ver. Isso acontece mais ou menos na mistura eutética. Mais ou menos. Na mistura eutética acontece, na verdade, de mudar propriedades, porque você misturou, né? Qualquer mistura isso acontece. Por exemplo, a água ferve a 100 graus, álcool ferve a 78. Quando eu misturar os dois, eu vou ter uma mistura que ferve entre esses valores. O que acontece na mistura eutética é que, além disso acontecer, né, da propriedade mudar, no caso da mistura eutética, o ponto de fusão é constante. E na azeotrópica, o ponto de ebulição é constante. Tá? Mas aqui é uma coisa mais geral. Tudo muda. Tudo mudou. Densidade, ponto de congelamento, tudo. Tá, e daí? Quais são os nomes, então? Tonoscopia. O que é tonoscopia? Tonoscopia, de maneira geral, é assim, é a queda da volatilidade do líquido. O que a gente está propondo aqui é que, quando você põe sal na água, a água perde a capacidade de evaporar. Ela diminui a capacidade de evaporar. Ela perde volatilidade. E quanto mais sal tiver lá dentro, pior vai ser a capacidade dela volatilizar. Então, essa perda de volatilidade se chama tonoscopia. Tá? Essa volatilidade, gente, a gente vai ter que definir como é que se mede ela. Tem uma medida para volatilidade, que é a pressão de vapor. A gente vai definir o que é isso. Tá? Tem vários exercícios que podem aparecer de vestibulares nesse assunto, explorando a ideia de pressão de vapor. A gente consegue explicar um monte de coisas do nosso dia a dia, situações que a gente às vezes ouve na televisão, que tem a ver com a atmosfera, umidade relativa do ar, né? Quando fala, hoje eu estava olhando ali no celular porque hoje está chovendo, né? Tá um dia bem úmido assim, a umidade estava 83%. O que é 83% de umidade relativa do ar? Quando você entende a ideia de pressão de vapor, você consegue explicar isso, tá? Vamos com calma que a gente vai desenvolver. Outra coisa que acontece com o líquido. O ponto de ebulição muda. Então, a água ferve a 100 graus. A água com sal vai ferver a 101, 102, 103, dependendo evidentemente, da quantidade de sal que tem na água. Então, a ebulioscopia, ela se refere ao aumento do ponto de ebulição
em relação ao solvente. Sempre em relação ao solvente, né? Você compara a propriedade do solvente puro. Então, ponto de ebulição da água pura, 100 graus. Ponto de ebulição da água com sal, 101,3 graus. Tá? Esse aumento é o que a gente interessa. O aumento do ponto de ebulição em relação ao solvente. Terceiro efeito coligativo. A crioscopia. A crioscopia acontece quando o ponto de congelamento diminui. Então, a água congela a uma temperatura. Ela vai abaixando a temperatura. Para nós, né, na nossa condição de uma atmosfera, a água congela a 0 graus. Então, a 0 graus, ela muda de estado. Quando a água está com sal, ela vai fazer essa mudança de estado numa temperatura menor que 0. Se ela estiver no ambiente de um ATM, né? Menor que 0. Então, há uma queda no ponto de congelamento. A água vai congelar a menos 1 grau, a menos 2. Tá? E este efeito coligativo tem algumas implicações práticas. Por exemplo, na vida de pessoas que moram em ambiente onde tem neve. Né? Isso vai explicar, por exemplo, aquela história de jogar sal na neve. Porque que evita da neve congelar, né? De formar neve. Quando você joga sal na rua, no ambiente onde você tem formação de neve com frequência, né? Qual é o problema de formar neve no asfalto? Escorrega, acidente. Então, quer dizer, se vai ter alguma coisa no asfalto, é melhor ter água do que gelo, né? Já água não é tão bom, mas gelo é pior. Então, o que os caras fazem? Eles põem sal na rua, joga sal, para evitar que aquela água se congele. A gente vai explicar a história da crioscopia usando esse exemplo, tá? Então, a crioscopia é a queda do ponto de congelamento em relação ao solvente. Certo? Beleza. Então, se você olhar para esses 3 efeitos coligativos, gente, você vai perceber uma coisa muito curiosa. Eu vou chamar a atenção de vocês, vocês vão perceber. Quando você põe, imagina lá o solvente puro. Concorda que no solvente puro tem força intermolecular? E essa força intermolecular é o que faz o solvente ser líquido. Certo? Quando você põe um soluto, a impressão que dá é que o soluto faz de tudo para o solvente continuar líquido. Ele tira a capacidade do líquido de evaporar, tonoscopia. Ele faz com que o líquido fique mais difícil de ferver, ebulioscopia. Ele faz com que o líquido fique mais difícil de congelar, porque ele diminui o ponto de congelamento. Ele não só dificulta para o líquido ferver, como ele dificulta para o líquido congelar. Ou seja, o soluto aumenta a capacidade do solvente de ficar líquido. Por que será que isso acontece? Por que o solvente consegue ficar mais líquido, né, entre aspas, né, essa expressão que ela é meio idiota, tipo, mais líquido? Ele está líquido. Mas por que ele fica mais preso no estado líquido? Porque existem interações moleculares. Quando você põe o soluto, gente,
Você adicionou soluto, você vai adicionar mais interação molecular. Por exemplo, se eu tenho um soluto iônico, quer ver? Pode tirar print aqui dessa... Espera aí, não precisa tirar print ainda, porque eu vou voltar. Olha para essa foto. Olha para essa foto. Isso é efeito coligativo. A água, ela interage por ponte de hidrogênio, certo? Então, a água está lá no estado líquido, as pontes de hidrogênio, não sei o quê. Quando você põe um sal na água, por exemplo, os íons conseguem interagir com as moléculas. Então, você tem um acréscimo de interação molecular. O soluto ajuda o solvente a ficar mais coligado. Tá? Você pode ter interação do tipo ponte de hidrogênio, você pode ter interação do tipo íon dipolo, como essa daí. Quando você joga um solvente, um soluto iônico, a interação é íon dipolo. Se eu jogo açúcar, por exemplo, o açúcar, ele não ioniza na água. Ele faz ponte de hidrogênio com a água. Então, tem sempre uma interaçãozinha a mais, tá? Não sei se ficou claro isso. Deixa eu voltar aqui para a gente definir osmose. Aqui. Osmose, gente, eu vou definir aqui, mas eu não vou explicar muito, porque se eu começo a explicar, vira uma aula de osmose. Então, melhor não falar sobre ela agora. Eu vou tentar lembrar vocês, para falar de osmose, vou tentar lembrar da biologia, que certamente é um assunto que vocês discutem quando estão estudando botânica, sobretudo. Botânica ou citologia, um pouco vocês falam sobre osmose. A osmose é uma troca de solvente entre duas soluções. Uma troca de solvente entre duas soluções. Em várias situações na natureza, você tem soluções separadas por membranas. Né? O que mais tem na célula é membrana, enfim. Na célula vegetal também acontece isso. E essas membranas, elas permitem que as soluções meio que se troquem de solvente. E aí a gente percebe que acontece uma coisa curiosa. Toda vez que você comunica duas soluções com esse tipo de membrana, a gente fala que é uma membrana semipermeável, né? A gente percebe que é como se a solução mais concentrada chupasse água da outra solução menos concentrada. Quando você comunica duas soluções de diferentes concentrações, você percebe que a água passa de um lado para o outro. Essa passagem é chamada de osmose. Tá? O que a gente percebe? Que quanto maior a concentração de uma solução, quanto mais concentrada ela é, maior é a capacidade que ela tem de puxar água de outras soluções. Então é assim, a osmose é o aumento da capacidade de absorção de solvente. Tem aquele velho exercício de biologia famoso, né, gente? Que você pega uma célula, coloca numa solução, ela fica murchinha. Depois você pega uma outra célula, coloca numa solução, ela fica estufadinha. Pergunta por que isso aconteceu. Essa capacidade da água ser absorvida tem a ver com a concentração. Isso é um efeito coligativo. Quanto mais concentrada for uma solução, mais ela consegue puxar a água de outras. Claro que as outras precisam ser menos concentradas, né? Tipo, sempre tendo essa ideia. Então, tudo isso
pode ser explicado... Agora vocês podem tirar print aqui, gente. Agora pode tirar print desse slide. Quem quiser, né? Beleza. Tudo isso é explicado por causa desse outro slide, ó. Tá? Então, assim, como é que a gente pode resumir num esquema, né? Quando você tem o solvente puro, você tem o que mantém o solvente no estado líquido? Interação solvente-solvente. Solvente. Certo? Por exemplo, no caso da água, é ponte de hidrogênio. Agora, quando você põe um soluto, você passa a ter uma solução. Dentro de uma solução, quais são as interações que você tem? Você vai continuar tendo interação solvente-solvente? Claro que vai. Ou seja, a água vai continuar fazendo ponte de hidrogênio com a água? Vai. Só que agora você vai ter uma nova interação, que é a solvente soluto. Entende? Então, em outras palavras, o solvente fica mais preso no estado líquido. Tanto é que no caso se você parar para pensar nos pontos de ebulição e de congelamento, o que acontece, né? Pega lá o exemplo da água. Água a 1 atm. Vamos lá. Para água a 1 atm, gente, como é que funciona o termômetro dela? 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Certo? Ela está líquida nesse intervalo aqui, ó. Tá? Líquida nesse intervalo. Agora, pega uma solução de sal. Solução aquosa de NaCl. Põe lá no termômetrozinho. A solução de NaCl, gente, ela vai congelar a -1 e ela vai entrar em fervura a 101. É disso que nós estamos falando, ó. Você aumenta o intervalo de temperatura em que o líquido existe. Isso é efeito coligativo. Na prática, né? Quando você mede isso no laboratório, você está medindo um efeito coligativo. E aí, qual a explicação química para isso? Esse slide está explicando isso. Tá? O aumento de forças intermoleculares. Então, por exemplo, você consegue dizer, se eu te der 3 soluções, você consegue me dizer qual é mais concentrada pela temperatura de ebulição. Porque o que a matemática vai fazer depois? Ela vai dizer que quanto mais concentrada, maior vai ser esse aumento. Então, ela vai relacionar matematicamente isso. Essa parte não cai muito, né? Eu vou falar, mas não cai muito. Pronto, podem tirar print. Bom, a gente vai seguir essa cronologia aqui, tá? Conceitos gerais. Então, isso que eu fiz aqui é, na verdade, explicação do que eu estou estudando. Tá. Para estudar isso, a gente começa falando de pressão de vapor, volatilidade e ponto de ebulição.
A gente precisa entender essas expressões de verdade. E talvez a coisa que mais vai interessar para a gente, né, nessa primeira parte, é falar o que é volatilidade e ponto de ebulição. São coisas diferentes. A gente acaba confundindo esses conceitos muitas vezes e a gente vai tentar entender que eles têm relação sim, mas eles são diferentes. E aí depois a gente entra explicando os efeitos, tá? Beleza? Nessa aula de hoje aqui, que nós estamos nesse momento aqui, nesse presente momento, a gente provavelmente vai definir pressão de vapor. Não sei se eu consigo chegar em volatilidade e ponto de ebulição, tá? Mas aí a gente vai continuar da onde paramos. Vamos lá. Pressão de vapor primeiro, tá? Pressão de vapor. Aqui a gente tem um sistema, gente, onde eu tenho um cilindro, aqui na figura A. Aqui tem um líquido, tá vendo? Ó? Coloquei o líquido ali e fechei o cilindro. Uma tampa, tá? No início não tinha nada aqui, tá vendo? Ó? Ele coloca espaço sobre vácuo. Espaço sobre vácuo. Tá, beleza. Aí depois de um tempo, a coluna de mercúrio aqui acusou uma pressão. Tá? Vocês sabem que tem laboratórios que medem pressão a partir de colunas de mercúrio, né? Então aqui o termômetro, o barômetro, né? Ele marca uma pressão aqui. Tá? Essa pressão é a pressão que o vapor está ocupando aqui. Aí você fala assim, Danilo, pera um pouquinho. Você está falando que aqui dentro tem vapor, mas aqui não estava vácuo? Estava vácuo, mas no início. No início, tá? Depois de um certo tempo, eu deixei o gás se formar aqui. Uma parte desse líquido evapora e esse recipiente ele está cheio de vapor. Então, se você deixar um líquido parado dentro de um recipiente, tem uma parte do recipiente que ela fica cheia de vapor. Você quer ver um exemplo disso, gente? Sabe onde acontece isso e a gente não sabe, não percebe? Dentro do botijão de gás. Pensa num botijão de gás. O gás que você tem encanado, o gás encanado não, né? Mas o gás que a gente compra de botijão, ele é GLP. Ele é gás liquefeito. Então, esse desenho que você está vendo aí é exatamente o que acontece no botijão de gás lá no fogão. O gás que você compra, ele está no estado líquido. Mas, aquele gás é volátil. Então, essa parte que teoricamente estaria vazia, olha para minha mão aqui, ó, entre aspas, vazia, na verdade está cheia de gás. Quando você abre o fogão dentro da tua casa, o gás entra por aqui, ó, um sistema de encanamento e sai na boca do fogão. Então, esse vapor, ele exerce uma pressão. Só que você concorda comigo que, dependendo da temperatura desse líquido, pode ter mais ou menos vapor ali dentro? Imagina que esse líquido aqui esteja quente. Qualquer que seja o líquido. Se o líquido aqui estiver quente, gente, a pressão de vapor aqui é alta. A pressão de vapor é alta. Se o líquido estiver gelado, aqui, estiver frio, a pressão de vapor é menor, tem menos vapor aqui. Faz sentido isso, certo? Faz sentido para vocês isso? Tá? Se não fizer, me fala, a gente tenta falar de novo. Tá, então, como é que eu vou definir o que é pressão de vapor? Quando você tem um ambiente saturado de vapor, então você tem ali uma substância líquida, o botijão parece gelado geralmente, principalmente quando ele é aberto, né? Quando você abre o botijão, ele dá uma esfriada.
Ele parece gelado porque ele é de metal, né? Tem a questão da condutividade térmica. Tá, esquece um pouco a medida da coluna de mercúrio. Não vamos entrar em como a gente chega nessa medida, tá? Porque eu precisaria da hidrostática, a gente não teve hidrostática ainda, não acho que vale a pena a gente entrar nesse pormenor por enquanto. Mas a pergunta ela é importante. Como é que eu meço a pressão a partir da altura da coluna de mercúrio? Vamos anotar essa pergunta, porque ela vai ser discutida na hidrostática. Tá? O que eu sei? É que esse vapor tem uma pressão. Ponto. Como é que eu represento isso quimicamente? Para você medir essa pressão, o que tem que estar acontecendo ali dentro? O ambiente ele tem que estar saturado de vapor. Na prática, quando o ambiente está saturado, o que acontece é que o líquido ele fica evaporando e condensando ao mesmo tempo. Então, essas moléculas aqui, ó, gente, elas estão entrando no estado líquido e quando uma entra no estado líquido, outra vai para o gás. Aí vem outra para o líquido, outra para o gás. Com a mesma velocidade. De tal maneira que a quantidade de vapor aqui, ela está o máximo possível. Então, quando esse sistema entrar no equilíbrio, ó o equilíbrio aparecendo de novo aqui, ó. Lembra que a gente teve essa discussão agora recentemente sobre essa questão do equilíbrio? Começa a perceber que equilíbrio é super importante, tá? Quando isso acontece, esse cara aqui, ele atinge uma pressão. Então é assim, né? Você tem uma reação direta e uma reação inversa. Quando as duas atingem a mesma velocidade, quando o sistema entra em equilíbrio, esse cara tem uma pressão de vapor. É a pressão desse cara lá dentro. Então, assim, né, de maneira muito resumida, o que é a pressão de vapor? É a pressão de um vapor que está trancado num ambiente cheio de líquido igual a ele. Então, você põe a água lá dentro, deixa a água ficar um tempo lá quieta, para ela saturar de vapor. Aí você vai lá e mede a pressão de vapor. Faz com álcool, mede a pressão de qualquer líquido. Você põe qualquer líquido ali, você vai medir a pressão de vapor. Essa medida de pressão de vapor, gente, ela vai vir ou em milímetro de mercúrio ou ATM. Ou ATM. Geralmente é milímetro de mercúrio, tá? Tá. Uma coisa importante aqui, gente. Cada líquido possui um valor de pressão de vapor. Ou seja, a pressão de vapor ela é uma propriedade específica. Tá? E um outro detalhe, esta pressão de vapor depende da temperatura, que depende da temperatura do líquido. Então, por exemplo, quando a gente vai ter situações em que a gente vai ter que comparar a pressão de vapor de líquidos, pressão de vapor da água, pressão de vapor do éter, pressão de vapor da acetona, pressão de vapor do benzeno. Para você comparar a pressão de vapor, você tem que falar para mim assim, ó, pressão de vapor da água a 20 graus com a pressão de vapor do éter a 20 graus.
Você tem que me dar a temperatura, tá? Porque água quente vai fazer muito mais vapor do que água fria. A gente sabe disso pela nossa experiência do dia a dia. A água quente faz mais vapor do que água fria, tá? Beleza? Agora tem uma pergunta muito louca para fazer sobre isso. Água quente faz mais vapor que água fria. Tá bom. Agora, por que quando está muito frio, o banheiro fica com mais fumaça? Quando a gente vai tomar banho no banheiro, lá o banheiro está fechado, tá, um ambiente que tem menos janela, a gente costuma às vezes fechar a janela, o ambiente fica esfumaçado, né? Por que quando está frio parece que isso fica mais intenso? Vocês têm noção do porquê? O fato de estar frio faz o quê? Na verdade, não é que a água evapora mais no frio. A água não evapora mais no frio. O que acontece é que, primeiro, no frio, a gente geralmente toma banho com água mais quente. A temperatura da água é maior do que quando está verão. Né? Quando está um dia mais quente, a gente deixa o chuveiro até desligado, muitas vezes, de tão calor que está. Então, quer dizer, a água ela sai mais quente do chuveiro. Então, ela evapora mais fácil. Ela já sai com uma pressão de vapor mais alta. Tá? Segunda coisa, quando a água entra em contato, aquele vapor entra em contato com o ambiente frio, ele condensa. E é aí que fica embaçado. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, que o embaçado do banheiro não é vapor d'água. É água que evaporou e já condensou de volta. Ela sai do chuveiro quente e evapora. Só que quando ela evapora, ela entra em contato com aquele ambiente frio e ela imediatamente condensa. E quando ela condensa, ela forma microgotículas, como se fosse nuvem. Né? O que acontece no chuveiro, entre aspas, é como se fosse uma formação de uma nuvem. É uma grande quantidade de gotículas de água, tá? Porque o vapor de água mesmo, ele não tem, você não consegue enxergar ele. Porque aquela fumaça é gotícula de água, tá? Então a pressão de vapor ela é medida e o que a gente vai fazer é usar essa pressão de vapor para explicar algumas coisas, tá? O que significa, por exemplo, um líquido ter pressão de vapor alta? Quando eu comparo dois líquidos, qual é a informação que eu tenho, por exemplo, quando eu sei que um líquido tem pressão de vapor maior que o outro, né? A gente vai tentar entender um pouco isso. Então, no caso do refrigerante, né, que fizeram uma observação aqui, é legal essa observação, porque daí eu consigo falar uma outra coisa. No refrigerante, quando está quente, parece que tem menos gás do que quando está gelado. O que acontece? No refrigerante, o gás está dissolvido na água do refrigerante. Só que quando a temperatura está alta, esse gás ele tem mais facilidade para se desprender da água. Então, o refrigerante perde o gás mais facilmente. Exatamente. Manda as coisas aqui que a pessoa é curiosa. Tá? Então, nesse caso do refrigerante, o que tem de importante é por que eu perco mais gás quando está quente no refrigerante? Porque a solubilidade daquele gás é menor na temperatura alta. Tá? E a pressão também afeta, né? Deixa eu ver aqui. Eu vi numa série uma vez que se você ficar girando a lata de refri depois de derrubá-la, ela não estoura. Não sei, cara. Não sei. Geralmente, quando eu derrubo a lata de refrigerante, eu deixo ela quietinha na geladeira para diminuir um pouco a temperatura e te perder um pouco da pressão ali. Mas eu não sei. Não vou nem falar para você o que eu vou fazer. Tá, manda o clipe, manda. Pode mandar. Pode mandar. Estourou no freezer, mas aí porque congelou, né? Aí foi porque congelou. Porque aí o gelo dilata, né? E isso também é outra coisa, né? Aí já é outro naipe de discussão, mas
Por que que estourou no freezer? Porque o gelo dilata. A água, quando congela, ela expande e aí ela aumenta o volume. Puta, eu não sei se dá. Depois eu quero ver esse vídeo aí. Eu quero ver esse vídeo. Posso tirar print? Vocês já tiraram o print aqui? Tá. Vamos dar uma discutida rapidamente aqui nessa parte final, para a gente falar um pouquinho da temperatura. A gente já falou o que é pressão de vapor. Tá. É a pressão que o vapor exerce quando ele está preso num recipiente. Tudo bem. Deixa eu mostrar para vocês as figuras. Espera aí. Aqui. Ó. Aqui eu tenho água em 3 temperaturas diferentes. Eu tenho água a 25 graus. Tá vendo que tem um pouquinho de vapor aqui, ó? Tem um pouquinho de vapor. A 25 graus. A 50 graus já tenho mais vapor. E olha a quantidade de vapor que eu tenho quando a água está fervendo. Olha a pressão do vapor, gente. A 25 graus, a pressão de vapor da água está aqui, ó. Beleza? Aí a temperatura foi para 50 graus. Vocês percebem que a pressão de vapor ela não dobra como a temperatura? Por favor, hein? Não dá para fazer regra de 3. Olha o que aconteceu. Daqui foi de 18 para 90. A pressão aumentou 5 vezes. Tá? Depois, de 50 para 100, a pressão foi de 90 para 760. Então, o que a gente percebe? Duas coisas. Primeiro, a pressão de vapor varia com a temperatura e varia muito. Muito. Isso é o que dá para perceber. Tá? Então, o que você precisa, a partir desse conhecimento, você precisa saber interpretar o gráfico. Aqui eu tenho, nessa curva de baixo, 3 líquidos. Eu tenho o etoxietano, eu tenho o etanol e eu tenho a água. Cada curva dessa está mostrando, ó, no eixo Y, pressão de vapor daquilo. Pressão de vapor. E a temperatura do líquido. Tá? Então, por exemplo, né, vamos pegar um ponto qualquer aqui. Ó. Pegar esse ponto aqui no gráfico. Ó. Esse ponto. Tá? Esse ponto está dizendo que na temperatura de 30 graus, a pressão de vapor do etoxietano está próxima de 600. Tá vendo? Beleza. E eu posso fazer isso com qualquer outra substância. Por exemplo, se você pegar água, pega água. Gente, a 30 graus, olha aqui, 30 graus. A pressão de vapor da água está quase zero, ó. Tá baixinha. Tá uns 20 milímetros de mercúrio por aí. E a do etoxietano, ela tá onde, ó? Quase nos 600. O que isso quer dizer na prática? Que se você trancar dentro de um recipiente água a 30 graus e trancar etoxietano num outro recipiente a 30 graus, quem vai ter mais vapor? O etoxietano. O que você percebe? Ó? Numa mesma temperatura, a pressão de vapor da água é pequena. Tá vendo? A do etanol, comparado com a da água, é maior. E a do etoxietano é gigantesca. A pressão de vapor dele é alta, tá vendo? Então, isso vai dando uma ideia do quão fácil
um líquido se torna vapor. Tá? E você vai perceber que a curva ela continua sempre uma embaixo da outra. Quer dizer, se você fizer essa comparação em qualquer temperatura, você vai perceber que a pressão de vapor do etoxietano é maior do que a pressão de vapor do etanol, tá? E que, por sua vez, é maior que a pressão de vapor da água. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Está certo de pensar que essas outras substâncias têm uma pressão de vapor maior porque tem menos pontos de hidrogênio? Olha, eu posso ir mais longe. O etanol, ele tem menos ponte de hidrogênio que a água, e o etoxietano não é nem ponte de hidrogênio. Porque se você observar, olha para as fórmulas. As fórmulas que você está vendo na tela, elas vão mostrar que a água, ela faz ponte de hidrogênio. Ela faz duas pontes de hidrogênio. Ela consegue fazer uma ponte de hidrogênio aqui, ó, e a outra aqui. O etanol, ele faz uma ponte de hidrogênio. Então, você percebe, por exemplo, ó, que a pressão de vapor da água ela é sempre mais baixa que a do etanol, a qualquer temperatura. Ó. Pega lá, água a 50 graus, etanol a 50 graus. Os dois têm pressão de vapor baixa, comparada com a do éter, mas o etanol menos. Agora, o éter, ele é uma substância praticamente apolar. Praticamente apolar. Por que é importante você saber isso? Porque ele interage por dipolo induzido. Então, a força intermolecular dele é mais fraca. Por isso que a pressão de vapor dele é tão alta. Por isso que a qualquer temperatura, olha como a curva dele é tão diferente. Ô, gente, isso aqui é muito bonito, sabe por quê? Isso aqui é uma prova, o gráfico é uma prova de que existe força intermolecular. É uma prova física de que ela existe. Tá? É uma coisa microscópica, porque o que você percebe? Você pega líquidos numa mesma temperatura e percebe que eles se comportam de maneira totalmente diferente. Tá? Então, sabe o que os exercícios fazem? Eles dão as três curvas, só que não falam quem é quem. Não fala. E pede para você relacionar. Quem é a água? Quem é a água? Quem é o etanol? Quem é o etoxetano? Então, o que o aluno tem que perceber? Que vamos fazer um resuminho a história aqui, ó. Resumo. A pressão máxima de vapor, ela tem uma relação com força intermolecular. Certo? Qual é a relação? A relação é a seguinte. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, menores são as forças intermoleculares. Certo? Quer dizer, quanto mais fácil ele evapora, menores serão as forças intermoleculares. Tá? Essa combinação de coisas é o que eu chamo de volatilidade. Volatilidade. Agora, um líquido que é volátil, ele é sempre mais volátil que alguém. Então, por exemplo, o álcool é volátil? Dá uma olhada aqui, ó. Olha para essa pergunta que eu estou te fazendo. Olha para o gráfico e fala: o álcool é volátil? Você percebe que essa pergunta ela começa a ficar meio estranha quando você entende o que é? Quando você fala volátil, você está comparando ele com alguém. Porque ser volátil é comparar a pressão de vapor. Então, por exemplo, quando eu comparo o etanol com a água, o que eu percebo? Que numa certa temperatura, a pressão de vapor do álcool
é maior que a da água. Então, ele é mais volátil que a água. Agora, ele não é mais volátil que o éter. Ele não é mais volátil que o éter. Você pega a diferença de pressão de vapor deles. Então, percebe que a gente pode fazer assim, ó. A pressão de vapor do éter é maior que a pressão de vapor do etanol, que é maior que a pressão de vapor da água. Tá? Ou seja, onde tem interação molecular mais fraca? No éter. Força de dipolo induzido. Interação fraca. Aqui eu tenho as pontes de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, né? Que agora a gente usa o termo ligação de hidrogênio. Interação forte. O etanol, embora tenha a ponte de hidrogênio, a gente percebe que ele é mais fraca a ponte de hidrogênio dele. Primeiro porque é uma ponte de hidrogênio só de um grupo, né? Tá? Então você tem os extremos e o etanol aqui no meio. Tá? Esse link, tá, gente? Ele é bem importante para resolver exercício de teoria. Tá? Certo? Podem tirar print. Quanto maior... Peraí. Tem uma outra pergunta aqui. Quanto maior for a cadeia, menor é o ponto de vapor. Calma, ponto de vapor não, ponto de ebulição, né? Se você estiver falando de ponto de ebulição, sim. Sim. Aí você está comparando compostos parecidos, né? Quando você compara, sei lá, 2 álcoois de cadeias diferentes, sim. Então, você pode colocar isso no teu link, né? Ó. Por exemplo, imagina um composto assim, ó. Imagina, só para ilustrar a tua pergunta, para quem estiver ouvindo não ficar perdido. Imagina que você tenha duas moléculas. Uma molécula assim, ó. Uma molécula assim. E uma outra assim, ó. Ó. As duas moléculas são parecidas, mas uma é mais volátil que a outra. Então, o exercício ele poderia te perguntar, olha, se você pegar os dois líquidos, o líquido A e o líquido B, colocar esses líquidos na mesma temperatura e medir a pressão de vapor, qual líquido vai ter maior pressão de vapor? O líquido A, ele é mais volátil, o líquido A, porque a cadeia é menor. Tá? Ele faz a ponte de hidrogênio, como outro composto. Tá? Então, o A é mais volátil. Então, ele poderia, por exemplo, te dar as duas moléculas, te dar um gráfico com duas curvas, tipo do etanol e da água, por exemplo. Imagina que as curvas fossem a do etanol e da água aí. E perguntar qual das duas substâncias é a curva A e a curva B. Tá? Beleza. Mais alguma, gente? Ah, peraí que tem mais uma aqui. Ó, tem uma... Peraí, tá aberto aqui. Professor, eu já vi muita questão que fala sobre o uso da barrilha ou da areia para diminuir o ponto de fusão do vidro. Eu posso dizer que se trata de uma propriedade coligativa, porque no caso a areia é sólida. É que eu não posso considerar que a areia é uma solução, né? O problema é esse. Não é nem o fato dela ser sólida. Eu não posso considerar que a areia seja uma solução, porque essa teoria ela funciona para soluções. A areia, o vidro, ele é uma mistura de várias coisas, né? Um produto de uma reação.
Então, assim, de bate-pronto, eu responderia para você que não dá para fazer relação com isso, né? A diminuição do ponto de congelamento, de solidificação, né? Vou colocar dessa forma, é uma mudança de propriedade, mas ela é uma mudança pontual, não é uma mudança que depende da concentração. Então, acho que a princípio não teria muita relação, não. É o público cativo, né? É o público cativo. 5. Daqui a pouco pelo visto eu vou ter que terminar logo, porque senão daqui a pouco fica só eu aqui. Ai, ai. E pior é que eu tô terminando já mesmo. Deixa eu ver o que eu teria que falar aqui. Acho que não. Tá. Só que eu vou deixar para a próxima aula. A gente fala da umidade relativa, tá? Que a gente já meio que entendeu a pressão de vapor. Já relacionamos a pressão de vapor com a força intermolecular, que isso era o que eu queria fazer hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai usar a pressão de vapor para entender outras coisas. Vamos falar de pressão de vapor para explicar a umidade relativa do ar. Vamos falar de pressão de vapor para explicar ponto de ebulição. E aí a gente entra nos efeitos coligativos. Tá bom? Beleza, mano?